E aí, pessoal, maravilha! Vamos aqui para mais um conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre trigonometria, especificamente trigonometria no ciclo trigonométrico. Então vou trazer aqui para vocês um pouquinho de teoria, falando sobre o ciclo trigonométrico e a simetria e também sobre arcos côngruos. Nossa, quanta coisa, quanta informação! Vamos lá, tem que lembrar um monte de coisinha aí lá da trigonometria básica, lá que vocês já aprenderam aí, tá bom? Aqui eu vou dar algumas dicas, obviamente, para você encontrar, estudar um pouquinho o ciclo trigonométrico, entender mais ou menos de onde vem cada informação aqui do ciclo e como que você pode interpretar esse monte de informação aí, tá? Então, vamos colocar aqui um pouquinho de cor aqui nas nossas coisas aqui, ó. Escolhendo umas canetinhas bacanas aqui para deixar bem colorido e bem intuitivo o que eu vou passar para vocês aqui agora. Veja bem, primeiro, ciclo trigonométrico. Você tem que lembrar do ciclo trigonométrico. Como toda, ele é representado por uma circunferência, tá? Um círculo aqui, ciclo trigonométrico, a circunferência. E eu tenho aqui, como você já sabe, ele varia de 0 a 360, dividido aqui em 4 quadrantes, tá? Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 até 180, terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360, que acaba coincidindo aqui com o zero. Lembrando também que esse meu ciclo trigonométrico, ele tem raio igual a 1. Então aqui para frente eu tenho uma unidade, esse tamanho aqui é 1, obviamente aqui é 1 positivo, aqui para trás é 1 negativo. No eixo Y, mesma coisa, 1 positivo aqui para cima, 1 negativo aqui para baixo, tá bom? É o meu ciclo trigonométrico apresentado aqui nesse primeiro momento aqui com arcos em graus, tá bom? Aqui do lado à direita eu tenho o mesmo ciclo trigonométrico, a mesma coisa, as mesmas informações, só que aqui, ó, esse meu ciclo trigonométrico ele apresenta os ângulos ou os extremos de cada quadrante com a unidade de radiano. Lembrando aí que o meu valor de π, o π radiano nesse caso, ele vale 180 graus. Então você percebe aqui, ó, aqui no 0 grau é o 0 radiano. Aqui no 90 graus, que era aqui em cima, no topo do ciclo trigonométrico, é 180 dividido por 2. π radiano, π sobre 2 radiano. Aqui na outra ponta, 180 graus, como eu tinha aqui do outro lado, é o próprio π radiano. Para baixo aqui eu tenho 3π sobre 2, ou seja, 3 vezes 180 dividido por 2. Ou simplesmente pega o 180 aqui, divide por 2, que dá 90, e multiplica por 3. E aí você obtém aqui o 270, como está aqui do ladinho. E finalizando o meu ciclo, o 2π radiano, 2 vezes 180, o meu 360. Tá legal, pessoal? Essa aqui é a sua apresentação do ciclo. Lembrando também, ó, sobre a orientação do seu ciclo trigonométrico. Onde fica essa orientação do ciclo? Ela fica sempre no sentido anti-horário, tá vendo aqui, ó? Sentido anti-horário, ou seja, a minha orientação positiva, o meu arco vai aumentar de tamanho no sentido positivo, no sentido anti-horário. Tanto faz aqui no radiano como no grau, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, como que eu posso escrever isso daqui usando algumas situações aqui, onde agora eu vou falar um pouquinho sobre essa simetria. Vamos descer aqui um pouco a tela aqui, ó. A minha simetria aqui no plano cartesiano. Depois eu vou fazer um exercício ali com vocês, ó. Eu vou pegar o seguinte aqui, ó. Eu tenho 4 pontos, teoricamente, um em cada quadrante, tá bom? Eu tenho um ponto aqui no primeiro quadrante, eu tenho um ponto aqui no segundo quadrante, um no terceiro e um no quarto. Esses pontos aqui, eles são todos simétricos. De que maneira? Eu vou colocar algumas letrinhas aqui, ó. Esse meu primeiro ponto aqui no primeiro quadrante, eu vou chamar de A. Esse meu ponto A, usando a simetria axial do eixo Y, eu obtenho um cara simétrico aqui do outro lado, que eu vou chamar de B. Tá bom? Da mesma forma, eu consigo pegar um simétrico desse ponto A aqui do primeiro quadrante em relação à minha origem, que aqui ainda tem os eixos X e Y aqui no meu ciclo trigonométrico, eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de C, tá? C grandão ali. E também tem uma simetria axial em relação ao eixo X, que é esse ponto que eu vou chamar aqui de D, tá bom? Então, esses 4 pontos aqui, ó, dentro desse ciclo trigonométrico, eles são pontos simétricos em relação ao eixo Y, em relação à minha origem e em relação ao meu eixo X, tá bom? Isso aqui é importante você lembrar
para você trabalhar essa simetria aqui. Também aqui, ó, eu tenho o seguinte. Lembra que eu falei que aqui, ó, eu tenho 0 graus, 0 graus. Aqui em cima eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 180 graus. Depois eu vou pôr a medida aqui também em radianos. E aqui embaixo eu tenho o 270 graus. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui um pouquinho minha tela, sem machucar muito aqui o exercício aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tem aqui, ó, 270 graus aqui embaixo. Ó. Vou escrever ele aqui, ó. 270 graus, tá bom? É esse ponto aqui embaixo. E aí eu tenho o seguinte também, em radiano, aqui também é o final, né? 360 graus. 360 graus. Aqui também eu vou colocar a notação aqui em radiano. Eu vou escrever aqui de outra cor, aqui, de azul, ó. Vou colocar a notação em radiano. Aqui o 2π, certo? Que é o 360, 2π radiano. Aqui em cima o π sobre 2, que é o 90 graus, 180 por 2. Aqui o meu π, que é o π radiano. E aqui o 3π sobre 2. Eu vou omitir a notação de radiano aqui, porque não precisa, tá? Só para não poluir muito o meu desenho. Então, 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2, como os extremos de cada um dos quadrantes aí, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Toda vez que eu estiver falando de simetria de um ponto A, aqui no meu que está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, eu vou pensar no seguinte, ó. Observa que, como eu falei para você que a orientação aqui é positiva, ó, a hora que eu percorrer esse trecho aqui do meu arco, ó, do ponto 0 até o ponto A, é a mesma coisa que eu preencher daqui do 180 para o ponto B. O tamanho que eu andei aqui é o mesmo, ó, esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo que esse pedacinho de cá, tá vendo? Imagina aqui que é a borda de uma pizza, tá vendo que isso aqui parece um pedaço de pizza? Esse triângulo aqui, ó, parece a borda de uma pizza, tá vendo? Aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa, a borda da pizza, ó. É o mesmo tamanho de borda, tanto aqui quanto aqui. Então, vou usar essa informação aqui, ou essa simetria aqui, essa ideia, para eu falar sobre a simetria do ponto A em relação ao ponto B. E aí, como eu estou andando o mesmo tanto, vamos supor que esse meu arco aqui, ó, seja igual a x, tá? Vou colocar aqui, ó, esse meu ângulo aqui seja igual a x. O que vai acontecer aqui, ó? Esse meu ângulo aqui, por simetria, ele vai ser x também, tá bom? Igual eu falei pra você aqui, ó. Aí esse pedacinho e esse aqui são iguais. Só que pensa o seguinte, ó. Daqui pra cá eu estou aumentando, como eu falei pra vocês que a orientação é positiva. Ou seja, esse ângulo aqui é x, esse aqui seria teoricamente menos x, tá bom? Porque eu estou voltando ele, eu estou no sentido horário, ó. No sentido anti-horário a orientação é positiva, no sentido horário a orientação é negativa. Então, todos os pontos que estão aqui no meu segundo quadrante do ciclo trigonométrico, eu posso denotá-los com essa informação aqui, ó. 180 graus, que é o final do segundo quadrante, menos aquele x, porque eu voltei esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu voltei, tá bom? Então, eu voltei quanto? Voltei x, tá bom? Então, esse pedacinho aqui, ó, menos x, tá bom? 180 menos x. Se eu quiser fazer a notação em radiano, a mesma ideia. O π radiano vale 180, 180 menos x, tá? Guarda essa informação aqui, ó. Segundo quadrante, 180 menos x ou π menos x. Vou aqui para o terceiro quadrante. A ideia geométrica é a mesma. Se para cá eu andei x, esse ponto aqui que é um simétrico do ponto A lá do primeiro quadrante. Esse ponto C aqui, ó. Ele anda o mesmo tanto ali da borda, só que aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo do meu ciclo trigonométrico. Então aqui eu vou colocar mais x. Aquele mesmo x que eu tenho ali na ponta, eu andei aqui para baixo. E eu vou usar a mesma ideia, ó. Só que agora positivo. Então aqui, esse ponto C, ou qualquer ponto que esteja aqui no meu terceiro quadrante, tá? No meu terceiro quadrante do ciclo, ele vai ser denotado como 180 graus, mais aquele x lá, que é o cara que está lá no primeiro quadrante. Analogamente, como a notação em radiano, π mais x, tá bom? Vou usar bastante isso aqui nas nossas aulas de trigonometria, tá? Principalmente quando eu falar de equação, inequação trigonométrica ou alguma outra informação que envolva ciclo trigonométrico. A gente vai usar muito, tá, pessoal? Então guarde isso daqui. Se você quiser, salva aí no favoritos essa aula é para você usar quando você
precisar. Ou até se quiser dar um print aqui nessa tela para guardar essas informações, desde que você tenha entendido isso aqui, eu acho bacana você guardar, porque você vai usar bastante, tá? Mesma ideia aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é o meu X, tá bom? Esse ângulo aqui de baixo também é X. E aqui pensando aqui na orientação do meu ciclo, se eu quiser partir desse ponto e marcar esse cara aqui embaixo, eu vou usar a mesma ideia, ó. Desse ponto aqui que é o 360 ou o 2π, eu vou subtrair o mesmo tamanho x aqui de baixo, ó. Então aqui menos x, se eu vier nesse sentido aqui, tá bom? Nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Então menos x aqui, tá bom? Então aqui eu vou pegar esse ângulo aqui, que é o 2π, ou 360, e todos os pontos que estiverem nesse meu quarto quadrante, eu vou denotar como 360 aqui, menos aquele x, ou também como 2π menos aquele x, tá bom? Ah, ficou muito genérico aqui, ficou muita informação com π, com os números com x. Vamos lá, vamos fazer um exercício então. Vamos pegar essas informações aqui, ó, e vamos trazer aqui para um exercício que segue aqui, ó. Encontre os arcos côncavos de x igual a 30 graus e x igual a π sobre 3 no ciclo trigonométrico. Primeiro eu vou fazer do 30 graus, tá bom? Porque são ângulos diferentes, ó. X igual a 30 graus e aqui x igual a π sobre 3. Esse π aqui é o 180 dividido por 3, então é 60 graus, tá bom? Mas não vou trabalhar ele com graus, porque eu quero mostrar para vocês as duas versões, em graus e em radianos, tá? Então, primeiro de tudo aqui, ó, vou fazer um desenho aqui para representar o meu ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui, ó, do x igual a 30 graus, vou fazer um ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y, tá bom? Vou desenhar aqui, eixo x e eixo y. Aqui o y, aqui o x, tá bom? Vou marcar aqui o meu ângulo de 30 graus, que é o que ele deu. Vou fazer aqui uma retinha para representar o ângulo de 30 graus. Não precisa ser certinho, não. Pode ver ali que o meu desenho está até meio desproporcional, os ângulos ali do ciclo. Não importa, tá? Importa que você tem que saber o que você está fazendo aqui, ó. 30 graus aqui. Então, eu vou denotar esse 30 graus aqui como se fosse o meu valor do ponto A. E aí, pela simetria em relação ao eixo Y, eu vou achar esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B, tá bom? Como o ângulo está em graus, eu vou fazer a simetria somente com graus, tá bom? Então, eu vou marcar esse ponto B aqui. Quem vai ser esse meu ponto B aqui, lá no segundo quadrante do ciclo trigonométrico? Ele vai ser da seguinte forma. Lembra que eu escrevi lá para você. O ponto que está no segundo quadrante, ele é sempre 180 menos o ângulo de 30 graus, que é o meu x aqui, ó, tá? 180, vou fazer genérico primeiro, né? 180 menos o x. Como ele deu que o x é 180, então vai ficar 180 graus menos o 30. E aí eu obtenho aquele ângulo ali de 150 graus. Então o representante ali do ponto A simétrico em relação ao eixo y que está no segundo quadrante é o 150 graus. Se eu puxar a simetria aqui em relação ao eixo x, ou vou fazer aqui primeiro a origem, ó. Pegar essa simetria aqui, ó, em relação à origem, ó. Vai ser aquele ponto ali embaixo, ó, tá? Vou fazer esse ponto C aqui embaixo, que vai ficar lá, ó, esse ponto C. Como ele está no terceiro quadrante, então eu vou pegar aqui esse valor aqui, que era o meu extremo, que era o π, lembra aqui, ó, 180 graus, e eu fui para frente. Se eu fui para frente, orientação positiva, 180 mais o 30 de lá. Então, esse meu ponto C aqui, ele vai ser representado pelo ângulo de 180. Aqui eu não vou mais pôr o x aqui, ó, 180 mais 30. 180 mais 30, se você fizer a continha ali, vai dar 210 graus. Então, aquele ponto C, ele está denotado aqui no meu ciclo trigonométrico como o ângulo de 210 graus, tá bom? Lembrando aqui mais uma vez, ó, esse pedacinho aqui é 30, ó, 30 aqui, a borda da pizza aqui também é 30, só que aqui é menos o x para trás, porque eu estou voltando, eu estou atrás do 180, então é menos o x. Esse ponto aqui na frente, o mesmo tamanho de pedaço de borda, mais x, tá bom? Então, já fiquei com esses três pontos.
ou simétrico em relação ao eixo Y, segundo quadrante, simétrico em relação à origem, terceiro quadrante, e falta o último aqui, que é o simétrico em relação ao eixo X, que vai vir aqui para baixo no meu quarto quadrante, ó. Vem aqui no meu quarto quadrante e eu marco esse ponto, que eu vou chamar aqui de D. Lembrando aqui que o final do meu quarto quadrante é igual a em graus a 360 graus, tá? 360 graus. E aí eu vou pegar desse 360, eu vou voltar X aqui, ó, porque eu estou na orientação negativa, ó, o sentido horário é negativo. Então, esse cara aqui para baixo é 360 menos o X. Então, meu ponto D, 360 menos X, para você denotar quem é aquele ponto D ali para você. 360 menos 30, eu fico com 330 graus, tá bom? 330 graus. É isso aí. Agora, seguinte, fiz isso aqui em grau, é fácil, porque é tudo continha de menos 30, mais 30, menos 360, menos 30, e aí fica fácil fazer em graus. O problema é quando você tem o ângulo em radianos, e aí isso aqui dá um pouquinho de nó, o pessoal reclama bastante, hein? Mas vou fazer esse desenho aqui embaixo, ó, pra você ver, ó. Fazer a mesma coisa que o mesmo desenho, só que agora eu vou fazer para aquele ângulo de π sobre 3, que como eu comentei ali anteriormente, é o ângulo de 60 graus, tá bom? Mas não coloque 60 graus, vamos fazer o valor ali em radiano. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, ó. Faz a circunferência, faz o eixo Y, faz o eixo X aqui, tá bom? Não precisa nem marcar X e Y. Você tem que se importar com o que ele me dá aqui, ó. O ângulo, como eu disse para você, é π sobre 3, 60 graus. Vou fazer ele mais ou menos aqui, ó. Vou denotar ele aqui como 60 graus, mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Aqui em cima. Esse aqui é o meu π sobre 3. Π sobre 3. Vou colocar aqui bonitinho. Como que eu vou fazer o cara aqui, que é o simétrico lá no segundo quadrante, ó. Simétrico no segundo quadrante vai ser, esse aqui era o meu ponto A, né? Lembra que eu falei lá, ó? Esse aqui é o meu ponto A, que é o do primeiro quadrante. Ponto A. Vou achar esse cara aqui, que é o meu ponto B, ó. Esse meu ponto B aqui, que é o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y, lá no segundo quadrante. Como que eu faço essa continha? Lembra aqui que esse cara que está no final do segundo quadrante é o π radiano, que é o 180. Mas não coloque em grau, porque você está com o ângulo original em radiano, então você vai ter que continuar trabalhando com radiano. Esse meu ponto B aqui, quem será? Vamos fazer a continha ali, ó. Só separar aqui para não misturar. Aqui, ó, o ponto B em radiano vai ser dado por o π, que é o final do segundo quadrante, menos o π sobre 3, que eu falei para você que é essa bordinha aqui é a mesma, ó, igual, tá vendo, ó? Esse pedacinho aqui é o mesmo que esse pedacinho aqui do lado aqui, ó. Então, o ângulo é o mesmo, só que aqui eu tô na orientação negativa, que eu estou no sentido horário. Então, vou pegar desse π aqui, eu vou tirar aquele x que tá ali no primeiro quadrante, que é o π sobre 3, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a continha com π menos π sobre 3. Para fazer essa continha aqui, ó, número inteiro menos uma fração. Faz o seguinte, ó, copia aqui o denominador 3, e aí faz o seguinte, ó, pega esse denominador aqui, multiplica aquele número inteiro ali, tá bom? Multiplica esse π, e depois você opera aqui em cima, subtraindo esse cara que tá aqui em cima. Faz a continha aqui, ó, acompanha comigo, ó, dica de sucesso, hein, ó. 3 vezes π dá 3π. 3π menos 1π, isso aqui dá 2. 2π sobre 3, tá bom? E aí você fica com esse ponto B aqui como o 2π sobre 3. Se você fizer a conversão de radiano para grau, você vai descobrir que esse cara aqui é o 120 graus. Mas não é o objetivo do exercício, tá bom? 2π sobre 3 é esse meu ponto B. Simetria em relação ao eixo, a origem aqui, ó, do ponto A, lá no terceiro quadrante em relação à origem. Quem que vai ser? Vou fazer a retinha aqui, ó. Pegar ali a minha retinha, passando ali pela origem. Eu vou pegar essa reta aqui embaixo, que vai dar o meu ponto C aqui embaixo, ó. Esse meu ponto C é o ponto do terceiro quadrante. Mesma ideia aqui, ó. Vou descer a mesma bordinha da pizza aqui, ó, para baixo. Então aqui é mais x, porque eu estou na orientação positiva do meu ciclo trigonométrico, que é o sentido anti-horário. Então aqui mais x nesse pedacinho, ó. Aqui, ó, vou denotar que tinha esquecido, ó. Menos x aqui.
aqui é mais x, tá bom? Vou fazer isso daqui, eu vou escrever aquele meu ponto C ali embaixo, ó. C vai ser igual π mais π sobre 3. A mesma ideia que eu falei para você da soma e da subtração de número inteiro, ó. Copia o denominador 3, faz a continha, ó. Aqui, ó. Multiplica o 3 por esse π aqui. 3 vezes π vai dar 3π. E aí você soma com esse outro daqui, ó. Tá bom? 3 vezes π, 3π. Mais π dá 4. 4π sobre 3 é aquele meu ponto C ali no terceiro quadrante. Ou simplesmente 4 vezes 60, que é o 240. Tá bom? Perceba, aqui eu já vou comentar aqui, que eles são múltiplos. Múltiplos de quem? Desse primeiro cara, ó. Veja bem aqui, ó, que se você observar, ó, esse π sobre 3, ele aparece nessa fração aqui, ó. Olha ele aqui, ó. π sobre 3, tá vendo, ó? π sobre 3. Duas vezes ele, é múltiplo, é simétrico, ó. Duas vezes π sobre 3. Aqui também, ó. 4 vezes π sobre 3, ou 4 vezes 60, que é o 240 que eu comentei com vocês. Tá bom? Então fica bem ligeiro que isso aqui vai acontecer bastante quando estivermos falando de trigonometria, de ciclo trigonométrico e de arcos côngruos. Vamos para o último ponto aqui, ó, que é o simétrico do eixo do π sobre 3 lá em relação ao eixo x, que vai cair lá no quarto quadrante, que eu vou chamar aqui de ponto D, ó. Aí vem aqui para baixo, ó, simétrico aqui, ponto D, tá bom? Deixa eu fazer retinho ali, ó. Pegar aqui, fazer uma simetria mais bonitinha aqui, ó. Descendo aqui, ó. Ponto D, vai vir aqui embaixo. Então, esse meu ponto D aqui, lembrando aí que eu tô falando do mesma bordinha aqui, esse tamanho aqui é o 60 graus também, ou π sobre 3, que vai subtrair de lá, ó. Então, aqui é menos aquele x aqui, ó. O final do quadrante aqui, que é o 2π, tá bom? 2π, que é a volta completa, menos o valor de x, que é o π sobre 3. Então, aquele meu ponto D ali vai ficar 2π menos o π sobre 3. E é a mesma continha que eu ensinei você a fazer ali em cima, ó. Número inteiro menos fração, dividido por 3, copia o denominador, e aí faz a continha aqui, ó. Você pega 3 vezes 2π, e depois você subtrai esse π daqui, ó. 3 vezes 2π dá 6π. 6π menos π, 5. Eu fico com esse arco aqui de 5π sobre 3. Ou também convertendo para graus, 5 vezes 60 é o ângulo de 300 graus. Ou o 360 menos 60, que continua dando o mesmo 300. Observa aqui de novo, eu acabei de comentar, ó. Olha o ângulo aqui, ó. π sobre 3 aparecendo aqui como múltiplo daquele ângulo, ó. É 5 vezes ele, tá bom? Então vai ficar 2 vezes o π sobre 3, 4 vezes o π sobre 3, 5 vezes o π sobre 3. E eu obtenho aí todos os ângulos simétricos ou os arcos côngruos ao π sobre 3 no meu ciclo trigonométrico. Tá certo, pessoal? Vou trazer mais alguns outros exemplos aqui para vocês, com outros ângulos, ângulos notáveis, ângulos não notáveis, para vocês verem como funciona toda essa simetria aqui, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido e que consigam aplicar isso aí nos exercícios de vocês. E se não entender alguma coisa, comenta, faz um comentário aqui, deixa no comentário do vídeo que eu volto para responder, tá bom? Obrigado aí pela atenção, um abraço, valeu!